E aí, você sabe o que faz uma espada ser realmente boa? Será que você sabe mesmo? Já diz aí nos comentários antes e responde depois no final quando você souber e vamos ver onde você acertou ou não. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny. Antes de mais nada, você já sabe, se gosta de espada, desses assuntos em geral, mais técnicos ou não, de espadas de todos os tipos, tá? Espadas antigas, espadas de todas as épocas, até outras coisas que envolvem esse meio. Já se inscreve aí no canal, deixa o sininho, o like, essa coisa toda que você já sabe como fazer. E fica aí aguardando os próximos vídeos. Bem, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o que faz uma espada ser boa ou ser melhor do que a outra, né? A gente vai dar algumas métricas que vocês possam fazer esse tipo de comparação e entender melhor também o funcionamento de uma espada, tá? Então esse vídeo, ele é na verdade um complemento a um outro vídeo que eu fiz algumas semanas atrás, que é o que é uma espada de verdade. Então lá eu dou vários elementos para vocês de como identificar o que é realmente uma espada de verdade, não só uma imitação, uma barra de ferro afiada, uma faca grande que alguém acha que é uma espada. Não, uma espada ela tem especificidades. E lá eu falei em um determinado momento que a espada tem certos pontos que ajudam ela na questão de como ela se movimenta, como você sente ela na mão, a dinâmica dela, a distribuição de massa, entre outras coisas, que deixam ela ser de fato uma espada realmente funcional, tá? Mas lá eu não entrei em detalhes e aqui nesse vídeo eu vou entrar realmente em todos os detalhes. Mas antes da gente falar sobre cada ponto especificamente, a gente precisa falar um pouco sobre distal taper, tá? Que é uma coisa que vai influenciar todos esses pontos que a gente vai ver. Então o distal taper talvez seja a coisa mais importante numa espada, tá? Então quando você faz, sei lá, um cuteleiro lá que se aventura a querer fazer uma espada e simplesmente faz uma faca gigante, sem distal taper, sem esses pontos, aquilo não vai funcionar como uma espada, tá? O distal taper, acho que muitos de vocês já devem saber, é esse afinamento que a lâmina tem, né, nessa posição. Então aqui ela sempre começa bem mais grossa e ela vai afinando até ficar bem mais fina aqui na ponta, tá? E cada tipo de espada tem um tipo especial de distal taper, porque o distal taper vai ajudar você a fazer a distribuição da massa. É como que você vai distribuir a massa de uma espada na sua lâmina. Então se você quer jogar o ponto de balanço mais aqui perto da mão, ou se você quer ele um pouco mais para frente, e mesmo mais para frente você precisa do distal taper para controlar os outros movimentos e os outros pontos que a gente vai explorar aqui hoje. Então o distal taper é importantíssimo e estudar e entender ele é o mais importante quando você está fabricando uma espada. E existe distal taper inclusive para outras partes da espada sem ser a lâmina. Por exemplo, existe distal taper dentro da espiga. Grande maioria das espadas, até a espiga começa também lá dentro mais larga e vai afinando em certo ponto. E isso também muitas vezes acontece até com o pomo. Só mostrar para vocês essa adaga aqui, que as adagas também tinham distal taper e tudo isso mais, né? Ela é uma arma, né? Não é uma ferramenta. E essa é extremamente bem feita, tá? Tem distal taper. E o que muitas espadas tinham e muita gente não replica é distal taper, inclusive no pomo, tá? Então você olhando assim, você vê que aqui ele começa mais grosso e ele vai afinando, tá? E isso era bem comum. Então você precisa entender esses funcionamentos para você jogar a massa da espada nos pontos certos. E como eu falei, né, o distal taper, ele não é necessariamente progressivo, do jeito que vai aqui, ele vai afinando na mesma progressão até o final, tá? Tem algumas espadas que vão ter distal tapers complexos, onde de repente ele afina bastante até um certo ponto e às vezes mantém a massa, às vezes afina aos poucos e aí afina de repente bastante de novo numa outra graduação. Então você tem diversos N tipos de distal taper. Então por isso, se você quer fazer espada ou entender como que elas funcionam, você vai precisar conhecer distal taper. E agora um dos pontos, né, que acho que é o ponto mais famoso que se tem numa espada,
todo mundo conhece, né, já viu em filmes e tudo mais, é o ponto de balanço, centro de gravidade, ponto de equilíbrio. Então, onde a espada balança? Nesse caso aqui, bem perto da guarda. Em outros casos, outras espadas mais voltadas para o corte, mais para frente, etc. Tá? E esse é um ponto importante, tá? E eu fiz um vídeo que saiu essa semana, foi o vídeo anterior, totalmente dedicado a isso. E para vocês entenderem também que o ponto de balanço por si só, ele não quer dizer muita coisa, tá? Ele não te dá muita informação. Claro, se ele é mais perto da guarda, você entende que ele é mais voltado para ponta, controle de ponta, para perfuração. E se ele é mais para cima, você entende que ele é mais voltado para o corte, que ele vai jogar um peso um pouco mais para cima. Mas fora isso, não quer dizer praticamente nada, tá? E lá no vídeo eu explico em detalhes o porquê e tudo que você precisa saber acerca de ponto de balanço. Então, por exemplo, você saber só o peso e que o ponto de balanço é aqui, não quer dizer que ela vai ter uma movimentação e os outros pontos estarão corretos. A gente precisa entender todos os próximos pontos para entender, na verdade, como que ela se move e se ela se move bem ou mal. Outra coisa importante para as espadas é a sua flexibilidade, tá? O quanto ela se flexiona. Claro que essa aqui eu não vou forçar tanto porque é uma espada antiga, né? É antiguidade, tem mais de 200 anos, então a gente não vai ficar forçando o aço à toa, né? Mas vou fazer um pouco aqui para demonstrar para vocês. As espadas, de um modo geral, as espadas medievais e as espadas ocidentais, de um modo geral, as espadas do norte da África, do Oriente Médio, em algumas partes, e até da China, tem esse costume de ser flexíveis, tá? E muitas vezes tem essa característica de mola, você poder flexionar e ele voltar ao lugar. E isso é importante, tá? Para o corte, para o movimento, para você acertar as coisas, como que a espada vai vibrar e outros pontos que a gente vai ver para frente. Mas é interessante você entender que as espadas precisam ter uma certa flexibilidade, tá? De um modo geral. E que essa flexibilidade, justamente por causa do distal taper e da distribuição da massa, ele é feito de uma forma também específica, tá? Então, quando você dobra uma espada, o que você quer é dobrar ela da metade para cima. Você quer que a parte flexível seja da metade para cima e embaixo ele seja mais rígido, por vários motivos, seja para aparar golpes, tá? Seja por uma questão realmente de corte, distribuição de massa, etc. Então, quando você pega uma espada e flexiona ela, você vê que a primeira parte aqui, ela está inflexível. E aí, a partir do meio, é que ela começa a se flexionar. Mas, obviamente, não quer dizer que algumas espadas não devam ser inflexíveis. Por exemplo, katana, de um modo geral, é uma espada inflexível, tá? Muito difícil de flexionar. E se ela é feita da forma tradicional, se você conseguir flexionar ela, você vai dobrar ela e ela vai ficar dobrada, tá? Então tem alguns casos onde elas realmente não devem ser flexíveis, tá? No caso da katana, porque você quer otimizar a área de corte, logo a gente vai falar sobre isso na hora que entrar os outros pontos. Em caso de outras espadas que são mais voltadas para perfuração, você quer que ela seja menos flexível para quando ela perfurar, ela não se dobrar, né? E você conseguir ter uma penetração muito melhor, muito mais profunda. Vamos falar sobre o ponto de percussão. Isso muita gente que já é entusiasta de espada imagina que é isso, né? Você pega uma espada aqui, bate, ó, ela vai vibrar bastante, a ponta dela também, e vai ter algum ponto, mais ou menos por aqui, onde ele não vibra, né? E aqui disse que esse é o melhor local para se cortar, né? Porque ele tem menos vibração, então ele vai ser o ótimo lugar de corte, tá? Porque mesmo se você erra um pouquinho, a parte onde você tem mais vibração, você precisa de um controle de técnica muito melhor para você conseguir cortar. E o ponto onde ele é mais fixo, ele vibra menos, né? Ele é mais rígido, você consegue cortar com um pouco mais de facilidade. O que está um pouco errado nisso é justamente essa questão, tá? Aqui a gente está vendo um outro ponto, e não o ponto de percussão, tá? É um outro ponto que a gente vai falar mais na frente.
Aqui a gente estava vendo como se a lâmina se comporta na chapa dela, né, na parte lateral. O ponto de percussão, ele diz respeito ao ponto que você acerta com o fio, tá? Então como que você testa e descobre qual que é o ponto de percussão? Bem, geralmente você pode pegar um pedaço de madeira, alguma coisa de papelão que seja descartável que você tem aí, e você vai batendo, tá, a lâmina nessa caixa, nesse ponto, etc, até ver a parte em que a lâmina pula menos, onde ela menos tem retorno, né? Onde você bate e ela volta, vai ter um momento onde você vai sentir que ela morde mais, onde a espada está jogando mais o peso no local correto, ó. E depois na ponta, ó, então é bem por aqui. Então aqui está o ponto, né, o ponto melhor de corte, o ponto de percussão, e pode coincidir, tá, com esse aqui, ó. No caso, o ponto de percussão está mais ou menos no mesmo lugar. Eles podem estar no mesmo lugar ou pode ter alguma pequena diferença. Tá, mas agora sim, o que é realmente esses pontos aqui? Você bate aqui no pomo, a espada se treme inteira, mas tem um pedacinho não treme. Bem, esses são os nódulos de vibração, tá? E toda boa espada, ela tem que ter esses dois nódulos de vibração, tá? O primeiro, que é justamente aqui, tá? No cabo, onde você segura, nessa primeira parte, tá? Seja na metade para cima ou nessa primeira parte, tá? E a outra vai ser aqui mais em cima, tá? E isso diz respeito a como que ela se comporta em respeito a coisas que ela atinge. Então, por exemplo, tá? Se ela, sei lá, ela atinge ali um escudo, uma outra espada, um capacete, alguma coisa, se são nessas outras áreas, ela vai vibrar mais, tá? Ela vai vibrar mais e, consequentemente, tá? Também vai transferir essa vibração para sua mão. Então você não quer que a sua mão fique recebendo esse choque, né? Choque de uma espada na outra, de outras armas, qualquer coisa que seja. Então você quer que a parte onde sua mão está, ou pelo menos a parte principal dela, a primeira mão, se for uma espada de duas mãos, você quer que ela receba menos choque. É por isso que um dos nódulos de vibração está aqui. Essa é uma parte que não vibra, tá? Ó, vocês podem ver que o pomo vibra bastante, toda essa parte que vibra bastante, mas essa primeira parte não, tá? Vibra menos. E aí a mesma coisa aqui, tá? Aqui diz respeito a como ela vibra, tá? Na lateral, recebendo impactos, ó. Chega o ponto dela aqui, ó, nódulo de vibração, tá vendo que ela não vibra nesse ponto. E depois aqui ela volta a vibrar bastante. E tudo isso colabora também para a hora que você vai cortar. E agora, como último ponto, né, são os pontos de pivô. São os pontos onde você tem realmente o movimento da espada, tá? E como que você vê? Primeiro ponto, não vai dar para vocês verem inteiro aqui, mas eu vou passar um vídeo aí para vocês mostrando e vou dar uns detalhes. Mas o primeiro ponto, você segurando a espada aqui perto da guarda, tá? Vai mover ela e vai ver, olhando nela, toda essa parte vocês estão vendo que está movendo bastante, mas vai ter uma parte que não se move. Nesse tipo de espadas medievais, principalmente desse período mais tardio e voltado também para perfuração, você quer que o ponto que não se move esteja bem perto da ponta, você quer ter o controle de ponta, tá? Então, quando você faz assim com ela, o interessante é que a ponta, ou bem próximo da ponta, é que não esteja se mexendo, tá? Claro que aqui vai ser muito difícil mostrar para vocês, mas vocês vão ver um vídeo aí. E o segundo ponto de pivô, você vai pegar aqui, né, próximo ao pomo, tá? E você vai ver que aí, é claro, a ponta já vai se balançar mais, mas você vai ter uma parte mais ou menos aqui central, onde ela não vai se mover, tá? Ou vai se mover menos, que é a parte responsável pelo movimento. Então, quando você faz esse tipo de movimento, seja movimento
mais direto ou jogando a mão, tá? É onde vai estar o centro do movimento. Então esses pontos para uma luta eles são muito importantes. E veja só esse vídeo desse cara mostrando esses pontos, comparando duas espadas. Uma que está com os pontos corretos e outra espada mais barata lá da Cold Steel que não tem os pontos no lugar correto. Então olha só como que isso faz uma diferença. Porque, por exemplo, numa luta você quer a sua ponta ameaçando, você pode querer, né? Claro, depende do estilo, depende de depende de várias coisas, mas você quer muitas vezes a sua ponta ameaçando o seu oponente. E você quer sair de uma guarda, entrando em outra ou indo para outras posições e manter essa ponta apontada para ele. Então o que que acontece nesse vídeo aí? Eu vou pôr de novo. Na espada boa, ele consegue sair de uma postura baixa, né? Subir, mudar de um lado para o outro e a ponta dele continuar no mesmo local, porque o ponto de pivô está na ponta, então ele consegue fazer essas mudanças de posição e continuar com a ponta estável, apontando o tempo todo para o inimigo. Na segunda, na espada ruim, esse ponto de pivô que deveria estar na ponta está mais para baixo, porque nesse caso para essa espada deveria estar mais para cima. Então o que acontece? A ponta fica fazendo, né, fica subindo e descendo. Então ela deixa de ameaçar o seu inimigo. E se ela ficar serpenteando, tá, o seu oponente vai achar brechas para te atacar. Então numa espada que é extremamente mal feita, que muitas vezes a gente vê por aí, espadas baratas, espadas que não entende como que funciona a espada fazendo espada, ela não vai ter esse movimento, tá? Então ela vai ser muito ruim para se movimentar. Então o que vai acontecer é que se você, claro, fosse da época ou fosse numa luta ou dependesse dela, você nesses momentos de trocar de postura, onde você queria a ponta ameaçando, você vai ter ela se movendo muito mal e você poderia ter seu oponente aí te atacando, tá? Pegando uma oportunidade, por exemplo. Então por isso que essa questão dos pontos de pivô, eles são muito importantes para você entender como aquela espada se movimenta. Então não é só o ponto de balanço. Para esses pontos de pivô estarem no lugar certo, você precisa do distal taper correto. E muitas vezes você precisa do profile taper correto, tá? Desse afunilamento do perfil também, tá? Em alguns casos. Ó, eu vou estar passando para vocês aí o resumo disso tudo em um único gráfico, tá? Esse gráfico ele já está bem famoso na internet, o pessoal desenvolveu tem alguns anos, tá? Inclusive tem um site onde você consegue, por exemplo, pegando todas as medidas da sua espada, onde é o ponto de balanço, onde é o ponto de pivô, etc. Você consegue colocar nesse site, ele gera esse gráfico para você, tá? E aí você consegue ver se os pontos estão corretos, se a movimentação dela estaria certa, etc. Então ele é uma ferramenta muito boa até para quem quer fazer e entender como que a espada se movimenta. Então dê uma olhada no gráfico aí. Pois é, e vocês viram, essa onda embaixo é justamente a distribuição da massa. Então você consegue entender melhor como que a massa está distribuída na lâmina e na espada inteira e como que ela se movimenta. Então, por exemplo, em espadas desse tipo, a massa, né, você vê a onda que estaria maior e que ela continua, vai diminuindo até chegar bem pouco na ponta. E outros vão ter distribuição um pouco diferente, conforme o que você quer para o movimento dela e para o tipo da lâmina, se é mais de corte, etc. Então esses gráficos eles são muito interessantes para você estudar de tipos de espada diferentes, porque aí obviamente ele também faz um gráfico da movimentação da lâmina, tá? Do ponto onde ela se movimenta mais, mais aqui, a abertura, o controle da ponta, etc.
E isso seria ótimo se as empresas que produzem espadas adotassem, né? Porque dizer, sei lá, onde está o ponto de balanço, igual eu falei, não quer dizer nada. Então se você entrasse lá no site, tivesse a foto da espada e esse gráfico, putz, cara, você já ia evitar de comprar muita espada ruim, entendeu? De gastar seu dinheiro em porcaria. E quem produz aí também, os espadeiros aí que fazem as espadas, colocasse esses gráficos, putz, cara, ficava melhor ainda. Aí você ia ver realmente se o cara que está fazendo, ele entende daquilo que ele diz que ele entende ou não, né? Se aquilo está feito de uma forma correta ou não, e se não sendo feito, se vale o preço ou não, se vale seu investimento, entendeu? Então isso seria uma coisa muito legal, mas que eu acho que isso infelizmente não vai acontecer nunca. Mas é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, se tem informações úteis para você, já deixa aí seu like, tá? Compartilhe, manda para os amigos, tá? Se inscreve, essa coisa toda. Quero ver seu comentário, quero ver se antes desse vídeo você sabia desses pontos, todos eles, se você sabia identificar realmente se uma espada era boa. E vamos continuar aí, comentem, tá? Comentem bastante, vamos criar uma discussão aí nos comentários, tá? A respeito desse tema, tá bom? Eu gosto muito de falar sobre isso também. Então a gente se vê no próximo vídeo e falou!